Senhor presidente, senhores senadores. Nós estamos hoje, senhor presidente, apresentando dois projetos de lei. Um dele, um projeto de lei que de fato reproduz uma solicitação feita pela coordenação do plebiscito da dívida, que por sua vez reflete uma discussão feita por mais de 80 entidades no nosso país e que há mais de 2 anos vem sendo discutida pelo Tribunal Internacional da Dívida Externa. É de conhecimento de todos a vitória que o plebiscito que foi encaminhado pela CNBB, pelo Conselho de Igrejas Cristãs, Movimento Sem Terra, CUT, partidos de esquerda, a vitória do plebiscito. Apesar da postura desqualificada do governo federal em tentar intimidar as forças vivas da sociedade e em tentar, através da repercussão da grande imprensa, desmobilizar a opinião pública, nós tivemos, sem dúvida, uma participação gigantesca, uma participação de mais de 5 milhões de pessoas que foram às urnas através de um plebiscito, se posicionando sobre a dívida externa, dívida interna e acordo com o Fundo Monetário Internacional. É claro que a ignorância do governo, não ignorância porque a gente respeita a ignorância, a má-fé do governo começou a fazer disputa com o povo brasileiro de que nós estávamos pregando calote. Má-fé porque é evidente que qualquer pessoa de bom senso que pudesse ter acesso ao que estava sendo divulgado no jornal pela Coordenação Nacional do Plebiscito, ou a própria cédula que foi encaminhada também, o que o plebiscito solicitava era uma auditoria da dívida externa, coisa que efetivamente está garantido pela Constituição. Essa Constituição que rege ou deveria reger o nosso país. Além do acordo com o Fundo Monetário Internacional e a discussão da dívida interna também. Mais de 5 milhões de pessoas participaram e dessa discussão nacional acabou se criando a necessidade da apresentação de 2 projetos. Um que inicia a sua tramitação na Câmara, assinado pelo deputado José Disseu e por toda a bancada de partidos de esquerda, no sentido de que nós possamos iniciar um plebiscito oficial, discutindo essas 3 questões que são fundamentais para a vida do povo brasileiro. A gente não pode aceitar que alguns tecnocratas de plantão sentem nos seus gabinetes e comecem a achar que eles são fundamentais para decidir a vida nacional sem a participação direta da população, que de fato é quem vai ter, através da vida em sociedade, da vida coletiva, das normas estabelecidas para a vida coletiva, é quem vai aguentar a repercussão dessa política econômica definida pelo governo federal. Esse é o plebiscito. Além da questão do plebiscito, que é de fundamental importância, é um direito constitucional, além do plebiscito, nós estamos também apresentando um projeto de lei que concede a remissão total de créditos externos da União e da outras providências. Esse projeto de lei, que está sendo discutido por alguns com o nome mais simples, do perdão das dívidas, do perdão da dívida que o governo brasileiro faria a 30 países que têm um PIB per capita menor do que o Brasil, inclusive o próprio governo federal já apresentou, não viabilizou ainda, mas já apresentou a intenção de fazer em relação a Moçambique. Então, nós estamos apresentando um projeto de lei que concede remissão total de créditos externos da União e da outras providências. Essa remissão total, ela se refere a 30 países pobres, 30 países efetivamente caracterizados entre aqueles que apresentam os piores indicadores sociais e todo o crédito desses 30 países, porque eu recebi e-mails de algumas pessoas respeitosos, onde as pessoas levantavam questionamentos sobre a nossa preocupação. E aí diziam, ora, se há preocupação com os pobres e miseráveis de outros países pobres, por que não haver a mesma preocupação, por exemplo, em relação aos pobres do Brasil,
E é claro que a nossa preocupação com os pobres e miseráveis do Brasil, ela já se justifica no debate direto sobre o acordo com o Fundo Monetário Internacional, a dívida interna e a dívida externa. E é importante que essas pessoas saibam também, senador Arthur da Távola, eu permitirei a parte daqui a pouco a Vossa Excelência, especialmente depois que hoje Vossa Excelência me chamou de doce senadora. Eu que sempre me considerei da turma do fel, hoje fui congratulada com a turma do mel. Não, a turma então, é mel. apenas continuando. Então, o que é o significado disso? É de fundamental importância esclarecer também, veja, se o Brasil faz o perdão das dívidas desses países, ou seja, a remissão dos créditos da União com esses países, desses 30 países, significa concretamente que, se esses 30 países resolvessem, de uma hora para outra, pagar toda a sua dívida com o governo brasileiro em um único momento, em uma única parcela, todos os 30 países de pobres, de miseráveis, que muitos de nós, quando vemos pela televisão, ficamos enternecidos e solidários com isso. Infelizmente, quando vê na televisão, muitos do Brasil também, fica extremamente com o espírito cristão, com a motivação, a emotividade à flor da pele, quando vê pela televisão, mas não faz nada para viabilizar ações concretas, ágeis e eficazes para minimizar esses efeitos. Mas voltemos ao assunto. Se esses 30 países resolvessem, senador Lauro Campos, imediatamente pagar toda a sua dívida com o governo brasileiro em uma única parcela, significaria, é algo tão insignificante para os cofres públicos do Brasil, que é apenas 0,3% do que o Brasil compromete hoje, pagando juros e serviços da dívida externa. Que é evidente que Vossa Excelência tantas vezes já trabalhou nessa casa, que o maior impacto hoje nas finanças públicas é realmente da dívida interna. Mas então veja a grandiosidade desse gesto político. É insignificante do ponto de vista financeiro para o Brasil. Se os 30 países resolvessem pagar de uma única vez, em uma única parcela, sua dívida com o governo brasileiro, significaria apenas 0,3% do que o Brasil compromete hoje, rolando a dívida externa. E é evidente que seria impossível fazer isso. Impossível também porque muitos desses países já não estão, entre aspas, honrando com seus compromissos assumidos em função da gigantesca incapacidade de pagamento desses países pobres em função da agiotagem internacional, da ordem financeira internacional, do neoliberalismo. Então, é um gesto político extremamente importante para que o Brasil possa apresentar à opinião pública internacional a possibilidade de construção de uma nova ordem econômica internacional. É insignificante do ponto de vista financeiro para o Brasil. Se os 30 países resolvessem pagar de uma única vez, em uma única parcela, sua dívida com o governo brasileiro, significaria apenas 0,3% do que o Brasil compromete hoje, rolando a dívida externa. E é evidente que seria impossível fazer isso. Impossível também porque muitos desses países já não estão, entre aspas, honrando com seus compromissos assumidos em função da gigantesca incapacidade de pagamento desses países pobres em função da agiotagem internacional, da ordem financeira internacional, do neoliberalismo. Então, é um gesto político extremamente importante para que o Brasil possa apresentar à opinião pública internacional a possibilidade de construção de uma nova ordem econômica internacional, sendo solidário com esses países. Concedo uma parte a Vossa Excelência, senador Arthur da Távola. Eu temo que agora a minha parte realmente atrapalhe o discurso de Vossa Excelência. Naquele momento ele me pareceu oportuno, já que a segunda parte da fala de Vossa Excelência é uma parte construtiva, sobre a qual realmente devemos meditar, a apresentação de projetos, a discussão do tema. Enfim, é um tema de grande complexidade. Mas o meu parte se referia à primeira parte da fala de Vossa Excelência, a qual eu gostaria não de colocar reparos à fala, mas de colocar reparos ao que foi feito. Esse plebiscito, senadora, sinceramente, não deixa bem a Igreja Católica no Brasil. Realmente esse plebiscito
é parecido à ação do senhor Itamar Franco. Primeiro, ele não obedeceu qualquer regra de plebiscito. Segundo, ele não atingiu nenhuma porcentagem significativa da população brasileira. Terceiro, ele foi inteiro condicionado, particularmente pelo partido de Vossa Excelência, que ultimamente está trocando militantes por torcedores, que vão ali com as bandeiras, repetindo palavras de ordem que outros dizem, da mesma forma que as torcidas no campo repetem aqueles refrões que são os refrões da torcida habitual. Que plebiscito foi esse? Eu, por exemplo, sugeriria à Igreja Católica fazer um plebiscito sobre as riquezas do Vaticano. O senador Lauro Campos, por certo, aprovaria esse plebiscito. Se as riquezas do Vaticano devem ou não ser distribuídas aos pobres. Numa privatização que compraria riquezas fabulosas. Agora, eu compreendo na profundidade da ideia religiosa que as riquezas do Vaticano têm até uma razão de ser, no sentido de preservar a incolumidade de uma instituição milenar e de tantos serviços prestados à humanidade, sobretudo nos últimos tempos pela Igreja Católica. A Igreja Católica, através de alguns bispos, mal informados, a meu ver, em relação ao que desejou o Papa, a Igreja Católica, no setor dela que se une ao partido de Vossa Excelência, inventou para uma consulta popular, que poderia ser feita de um modo interessante, deu-lhe o nome de plebiscito, e ficamos todos presos dentro desta grande bolha. O país fez um plebiscito. E com 5 milhões de assinaturas colhidas ali às pressas, com todos os militantes em cima, com as bandeiras tremulando, comecei a contra isso, com pessoas que evidentemente foram tomadas na sua boa-fé, porque se Vossa Excelência amanhã, com todo o talento de Vossa Excelência, sair para a rua com o seguinte plebiscito: é favorável ao fechamento do Congresso? Pode estar certa, Vossa Excelência, de que as 5 milhões de pessoas seguramente vão votar a favor do fechamento do Congresso. Que representação há? Que representação houve nesse plebiscito? Eu já vi que todos os militantes do PT ensarilham as armas, já estou até assustado. As armas nossas são os microfones. Porém, mas isso só dá força ao meu argumento. Eu sei que em seguida serei massacrado por inteligentíssimos à parte. Mas plebiscito não, pelo amor de Deus, senadora. Diga assim, o nosso partido, para encaminhar um projeto de alta significação para o país, como esse que as lideranças vão apresentar, como esse que Vossa Excelência, ouviu setores da vida brasileira. E esses setores, inclusive setores da igreja, esses setores consideraram importante fazer uma auditoria da dívida. E isso é uma tese, isso é uma ação política legítima. Legítima, pressão política. Agora, plebiscito, pelo amor de Deus, plebiscito me soa a algo que tem regras, que tem afirmação e contradita, que tem defesa e contradição, em que livremente as partes se apresentam com as suas ideias para a população e a população escolhe. Nós não devemos deslustrar a figura jurídica do plebiscito dessa maneira. Obrigado, senador. Bom, primeiro que Vossa Excelência vai ter todo o tempo do mundo e o governo federal vai ter todo o tempo também. Mas o governo não é escabiose para que o senhor não queira se aproximar do governo. Não. Toda vez que eu falo do governo, eu sei que para muitos representantes políticos do PSDB... Tudo é governo, eu estou falando para Vossa Excelência, eu já falei da curvatura da vara. Eu sei das ideias. O problema é que as ideias não são discos voadores. As ideias, para se concretizarem, precisam de estruturas anatomofisiológicas para reproduzi-las. As ideias não é um disco voador passando por aí afora, não. Fisiológicas para reproduzi-las. As ideias não é um disco voador passando por aí afora, não. Precisa de pessoas para verbalizar, para instrumentalizar, e é isso que o governo faz. Agora, deixa eu dizer uma coisa, vamos acabar com essa inveja dos torcedores das bandeiras do PT. Que povo invejoso, sorte nossa que tem militante na rua para segurar a nossa bandeira sem poder pagar. Agora, o povo do governo, os amigos do governo, com a escabiose do Fernando Henrique, está todo mundo escondendo o Fernando Henrique. Aí tem que fazer o quê? Com medo, tem que pagar o povo para balançar as bandeirinhas. E a gente, graças a Deus,
que não precisa balançar as bandeirinhas. E outra coisa também. Foi plebiscito ou não foi, senador? Esse é a minha parte, é isso. Foi um plebiscito de fato. De e fato, será isento, jurídico quando Vossa Excelência brasileiro? participar, homem. Não se preocupe, não, que o governo brasileiro vai ter a oportunidade. É só Vossa Excelência aprovar o plebiscito. O plebiscito, agora imagina um malandro na televisão argumentando com o povo brasileiro com o mesmo tempinho, porque plebiscito é bom por isso. Porque o que é que eles fazem? Como eles têm todos os mecanismos, mas eu não estou dando a parte a esse homem. Por Nossa Senhora, só meu anjo da guarda hoje joia, me dando paciência para aguentar, porque ele me chamou de doce hoje. Como eu sou da turma do Fel, e ele disse que eu era doce, aí eu estou aguentando ele muito bem. Deixa, outra coisa... Você está pessimista. Outra coisa que é super importante, olha, todas as vezes que algumas pessoas resgatam a tradição da igreja em relação a uma tradição mansa, subserviente à elite política e econômica, como a igreja já o foi, eu me lembro de uma passagem bíblica que eu brinco muito com a Marina, que eu digo que é uma passagem que eu gosto muito. Que é aquela passagem, olha, tinham todas as regras dos fariseus, as regras dos sicofantas, as regras da elite vigente. E aí Jesus Cristo, quando aquela entrada dele no templo, imagina que coisa maravilhosa, entrou no templo, espantou os vendilhões no chicote, era um revolucionário, senador Lauro Campos, era um revolucionário. Agora, quando a igreja errou, foi quando a igreja foi mansa, foi subserviente, contraditou inclusive a história do povo oprimido e humilhado desse país, porque a história do povo de Deus não é uma história de subserviência à elite política e econômica, pelo contrário, é uma história de luta, em muitos momentos sangrenta, pela libertação. Agora, eu vou dar uma parte ao senador Lauro Campos e senadora Marina, porque eu quero entrar em outro projeto que nós estamos apresentando também, que é um projeto muito importante para o combate à corrupção. Porque eu desconfiava uma coisa antes de entrar na política. Desconfiava. Depois que eu entrei na política, eu tive certeza. O cabra, para enriquecer como agente público, tem que ser ladrão. Não tem jeito sem ser usurpador dos cofres públicos, saqueador dos cofres públicos, contrariar o que manda os princípios constitucionais de moralidade, sem praticar crimes contra a administração pública, não tem. Então, eu concedo uma parte ao senador, aos meus queridos companheiros, senador Lauro Campos e Marina, para que eu possa apresentar o projeto de lei do Senado complementar para aperfeiçoar a legislação 8.429. Senador Lauro Campos, com muita satisfação. Nobre senadora Heloísa Helena, eu levantei a minha arma, como se referiu o nobre senador Arthur da Távola, com a intenção de pedir, pelo menos registrar nos anais, que houve um descuido da minha parte ao não votar contra o empréstimo de 51 milhões, que, mais uma vez, nós mordemos esta isca e vem envolto este empréstimo com esta ilusão de que o objeto é nobre. Será dedicado, parece-me, que à reforma agrária, sendo que nós vemos que o próprio Ministério da Reforma Agrária, no ano atrasado, não aplicou no